Oi, novamente, irmãos e irmãs. Eu vou colocar aqui continuação, né? Eu vou escrever lá embaixo, continuação da live, porque eu não pude terminar, né? Porque chegou alguém aqui dentro da minha casa e eu tive que atender, porque era importante, né? E a gente não pode deixar de receber ninguém, né? E também fazer a obra de Deus. Aí não tinha como continuar. Mas agora nós vamos continuar na palavra. Eu parei lá em Hebreus, de números 12, verso 6, né? Verso 6, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por vir. Se for mais correção, Deus vos trata como filhos. Então a Bíblia fala: se suportais a correção de Deus, Deus trata como filho, né? Filho a quem pai não corrige, mas disciplina, da qual todos são feitos não bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir e nos os reverenciamos e não nos sujeitaremos muito ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso prefeito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça e nos exercitados por ele, né? Então, além de produzir frutos bons que a correção vai trazer, ele é exercitado aqui por Deus, né? E aí nós vamos ler aqui no entendimento de Hebreus 12:6, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita, né? Outros versículos também cita a correção divina como um sinal de amor. E em Provérbios 3:12, vamos ver lá em Provérbios 3:12 o que diz? Em Provérbio 3:12, vamos ver lá. Tá lá próximo de Salmo, né? Ali depois antes de... Não, é depois. Depois, Provérbios, né? Por Provérbios 3:12 diz assim: 3:12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, o bem-aventurança, bem-aventurado, é a pessoa que procura entender o que está na Bíblia. Então, ela não vai na ignorância, né? Ela vai buscar o conhecimento, né? Da disciplina, da orientação, né? E lá em Deuteronômio 5:16 também fala. Em Deuteronômio 5:16 diz assim: 5:13, 15, 16 diz assim: honre o teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, honrar pai e mãe é mandamento, né? Então, se você não consegue cumprir esses mandamentos, aqui fala para que tudo vá bem na sua vida, né? Para que tudo seja encaminhado bem na sua vida. Então, se você não consegue honrar esses mandamentos, dá problema, né? Que é uns princípios.
A Bíblia condena fortemente, né, o que a Bíblia diz sobre os filhos que maltratam a sua mãe. Por que eu quero lembrar desse versículo? Porque vem aí o Dia das Mães, muitos filhos vêm de lá bonitinho trazendo presente para a mãe, mas quem sabe esse é o presente que a mãe quer? É esse que é o presente que a mãe quer? Eu tenho certeza que eu, como mãe, o presente que eu quero é ver meus filhos bem. É ver meus filhos felizes, é ver meus filhos indo para o caminho certo, é ver meus filhos tratando eu bem, né? Como outros pais também. E nos dias de hoje está difícil? Está sim, né? E o que a Bíblia diz sobre filhos que maltratam a mãe? A Bíblia condena fortemente que um filho maltrata a mãe, considerado, né? Considerado ou um ato de desonra. É um ato de desonra. Então, se você desonra sua mãe ou seu pai, principalmente a que fala a mãe, que gera o filho, você desonra a Deus, né? É uma vergonha. Enfatiza a importância do respeito e a honra para com os pais, especialmente a mãe, né? A mãe que gerou ali o filho, que esperou os 9 meses, né? E o alerta para as consequências negativas da desobediência e negligência. Então, por quê? Porque eu sou desobediente, eu sou rebelde. Eu não quero ouvir a minha mãe, né? Ah, minha mãe é boa para mim, meu pai é bom, minha mãe é boa se ela fizer tudo que eu quero. Ah, não, se ela ficar quieta e aceitar só o que eu falo, ela é boa para mim. Mas se ela falar o que me desagrada, eu vou responder da mesma moeda. Por quê? Não, você está desonrando a sua mãe, você está desrespeitando a sua mãe. Porque pela autoridade de Deus, pela palavra de Deus, diz que é desonra. Olha, irmãos, na minha época, quando uma mãe falava, o filho ficava quieto. Ele não gostando ou não, ele tinha que ouvir e ficava, ó, pianinho. Não falava a pra mãe, nem pro pai. Então, hoje em dia, isso é uma coisa que se tornou uma falta de respeito. Por quê? Porque eles acham que tem que falar com você do mesmo jeito que fala com as outras pessoas. Eles acham que tem que te maltratar do mesmo jeito que faz com outras pessoas. E aí a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que é desobediência e negligência, né? Então, não adianta eu correr lá para Deus, estou lá na igreja, bonitinho lá, porque eu estou indo na igreja. Mas na hora eu desonro a Deus, né? Eu não respeito. Porque aqui diz que quando eu honro, um ato de honra, né? Quando eu honro a Deus, a palavra está dizendo aqui: honre o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus, né? Então, é o primeiro mandamento, sim, porque depois aqui vem o outro: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem as coisas alguma do teu próximo. Quando você deseja a coisa do teu próximo, se chama o quê? Cobiça, inveja, olho grande, né? Às vezes o outro nem tem tanta coisa assim, mas você está cobiçando lá o que ele tem, né? Isso a Bíblia diz que é pecado. É pecado. Então a gente tem que buscar o quê? Ter disciplina na nossa vida. Buscar ter disciplina. E para ter disciplina, nós temos que ter orientação. Quando tem rebeldia, rebeldia é aquele que não ouve ninguém. Sai por aí brigando com todo mundo, xingando, falando palavrão. E aí, o que acontece? Vem as consequências. Vai ter que ter as consequências, né? A negligência, a desobediência. E vem também as dores, né? No nosso corpo, na nossa alma. Por quê?
nós estamos mexendo com o mal. Então, nós temos que vigiar no que nós estamos falando, né? Vigiar no que nós estamos fazendo, né? Vigiar o que está procedendo na nossa vida, o que está acontecendo, que as coisas não dão certo, né? Não ficar orgulhoso lá, achando que você é melhor, de ser a única bolacha do pacote, como dizem, que você é melhor que todo mundo, né? A Bíblia diz que não existe o melhor, o maior. Quando os discípulos perguntou para Jesus, porque um estava fazendo uma coisa, outro estava fazendo outra, aí perguntou para Jesus quem era o maior. E Jesus falou que o menor que era o maior, né? Então Deus, ele não vê como nós vimos. Deus, ele não enxerga como nós enxergamos, que nós queremos tudo do nosso jeito, né? E nós queremos mostrar que nós somos capazes, que nós somos, né? Não precisa disso. Mas quando nós seguimos a disciplina de Deus, quando nós seguimos princípios, mandamentos, nós temos que parar para pensar, né? Muitas vezes eu parei para pensar, quando eu tinha problemas com a minha mãe, por que a minha vida não caminhava? Porque eu tinha muito atrito com a minha mãe. Depois de grande, né? Não de pequena, depois de grande, né? Aí eu fui entendendo, eu fui me calando, eu perdoei ela, que não foi fácil o perdão, mas Deus me abençoou e me deu o perdão, né? E hoje a gente tem lá, né, os limites, mas já não tenho mais isso no meu coração, é isso que importa, né? Mas a palavra diz também que a gente tem que honrar, né? Tem que honrar, porque é mandamento, né? Agora minha mãe, que não se encontra mais aqui, que Deus já levou, aí não tem como, né? Eu fazer mais. Mas se ela tivesse, eu estaria fazendo, né? Amém? Glórias a Deus. Então eu deixo essa palavra em nome de Jesus, que venha nossas vidas, nossos corações, que eu falei lá em 1 Timóteo 6:7, que veio falar, que veio nos ensinar sobre o amor a dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? Que muitas vezes as pessoas estão colocando o dinheiro em primeiro lugar e excluindo os planos de Deus na nossa vida, e nós não podemos, né? Aí falou dos filhos também, que se Deus nos ama como filho, ele vai nos corrigir, né? E quando nós vamos para Deus, eu conheço muitas pessoas que quando passa a servir Jesus e tá passando por correção, acha ruim. Ah, depois que eu fui para Cristo, agora minha vida tá assim, assim. Mas irmãos, Deus corrige os filhos que ama, tá escrito aqui, porque o Senhor corrige quem ama e castiga todo filho a quem aceita, né? Então, e também a correção divina como um sinal de amor, né? Que falou lá em Provérbios 3:12, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem, né? Os pais corrigem o filho a quem quer bem, sim, mas os filhos de hoje não aceitam correção. Se não aceita correção nem dos pais, como que vai aceitar de Deus, né? Aí acaba passando por aprovações aí da vida, e bate e volta, e a gente continua orando. Aí muitos filhos rebeldes, né? E aí tá perdidos, né? Na rebeldia, na arrogância, né? E acha que ter o poder é melhor, ser dominador de tudo. Não é melhor não, irmão. É melhor você ser manso e humilde de coração. É bem melhor. E você buscar a disciplina de Deus, que é bem melhor, né? Bem melhor. Que aqui fala que todos os servos que estão debaixo do jugo estivem seus senhores como digno de toda honra, porque o nome de Deus é a doutrina. Não sejam blasfemadores, né? Blasfemadores, né? Quando nós desobedecemos a Deus e usamos as coisas de Deus para mostrar que está certo do nosso jeito,
nós estamos blasfemando contra Deus, porque nós achamos que está certo do nosso jeito. Nós colocamos em nós e pronto. Tá certo e pronto, né? Quantas vezes o Espírito Santo me corrige, na hora que eu estou orando, na hora que eu estou ali, o Espírito Santo me corrige e fala, não, volta lá de novo, né? E eu tenho que voltar, porque eu tenho que corrigir o que eu errei, né? E nós precisamos aceitar. Quando nós aceitamos que nós erramos, fica tudo mais fácil, né? Que nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus, e assim mesmo foi morto naquela cruz, né? Teve aquele sacrifício, e só Jesus. Nós não, nós somos falho, fraco e pecador. Nós estamos aqui para aprender, para ter disciplina e orientação. Como nós vamos ter disciplina e orientação? Seguindo a palavra de Deus, a Bíblia aqui, estudando a Bíblia, né? Orando, vigiando em todo o tempo, né? Que a Bíblia também diz que aqueles que estão de pé, aqueles que estão caídos, levanta, né? E aqueles que estão de pé, se cuide para não cair. E como que nós vamos cuidar? Orando e vigiando todo o tempo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, fica essa palavra, vamos orar então para encerrar a nossa live, que daí eu vou colocar duas com continuação aquela outra, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, abençoada de quinta-feira, né? Queremos, Senhor, que o Senhor nos guarde e cuide da nossa vida, porque nós somos falho, fraco e pecador, precisamos da Tua orientação, precisamos ser disciplinados, Senhor. Nos ajude, Senhor, né? Nos conceda, Senhor, né? Nós temos que buscar, Senhor, a santificação, temos que confessar os nossos pecados, né? Temos que aceitar que somos falhos, para que o Senhor comece a agir na nossa vida, para que haja mudança na nossa vida, né? Porque tem que ter essa ação, tem que ter essa mudança, né? Quando nós começamos a aceitar a correção de Deus na nossa vida, mesmo que tá uma bagunça, mesmo que doa a correção, mesmo que doa tirar aquilo que nós temos apego, como bem material, como as coisas que não vamos levar nada daqui, as coisas começam a fluir na nossa vida. Nos ajude, Senhor, né? A ser melhores, não melhores do que o outro, mas melhor para nós mesmos, para o bem, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E eu creio nessa palavra para a nossa vida, né? Senhor, desde já somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor tem nos colocado de pé, tem nos dado livramento, tem sustentado a nossa mesa, né? A nossa despensa, tem sustentado, tem deixado faltar o pão nosso de cada dia, né? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, é gratidão que nós temos. E olhai por esses que ainda não conhecem o seu amor, que ainda são cegos, ignorantes ainda. Por quê? Porque não busca disciplina, não busca orientação, né? Para limpar o coração, porque o Senhor vê o coração, né? Primeiro temos que perdoar. A palavra do Senhor diz lá, quando nós oramos o Pai Nosso, a palavra diz lá em Mateus, se nós não perdoarmos o outro, o Senhor não ouve a nossa oração, o Senhor não ouve o nosso clamor. A palavra diz, está na palavra, por isso que nós temos que estudar a palavra. Quando nós entramos lá também em Provérbios, quando nós entramos em Deuteronômio, nós vamos ver as bênçãos e as maldições que estão sobre a nossa vida. Por quê? Nós temos que quebrar essa geração. Ela não está mais fazendo parte, mas nós temos que quebrar essa maldição. Porque vem muitas vezes da família, vem muitas vezes dos filhos, vem muitas vezes dos pais, porque a Bíblia diz de geração em geração. Então aí nós temos que quebrar, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Para que as demais coisas eu vou confirmar aqui na oração, irmãos, só porque o Espírito Santo que conduz, e eu já ia encerrar, mas o Espírito Santo diz para mim ler, né? E eu vou ler. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos de todo mal, para que teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, aí nós vamos lá no 14, para nós entender. Está em Mateus 6, né? Eu li do 9 aqui até o 14. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Está escutando bem? Para não pereceres os homens que jejua, mas o teu Pai que estás oculto, o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Então não adianta, irmãos. O Senhor nos vê em oculto, Ele conhece nosso coração, né? Não adianta nós jejuar, nós fazer oração, mas o coração está duro. A dureza de coração que destrói essa aliança que nós temos com Deus. A dureza de coração que distancia nós de Deus. Então nós temos que perdoar. Ah, irmã Maria Aparecida, mas é muito difícil. Aquela pessoa me fez tanto mal, aquela pessoa destruiu minha vida, aquela pessoa até hoje me deseja mal. Perdoe ela. Eu já perdoei pessoas que chegou em mim e ainda falou que estava certa, e que Deus tinha falado com ela que eu estava errada. E quem sou eu para falar para ela? Quem sou eu para falar para ela assim, não, eu estou certa? Não. Eu falei para ela, amém. Eu quero te pedir perdão do fundo do meu coração. Se houver mágoa, se eu te fiz alguma coisa, eu quero te pedir perdão agora. Assim que você tem que fazer. Entendeu? E aí o seu coração vai ficar em paz. O seu coração, eu pedi perdão para aquela pessoa, me humilhou tanto, xingou eu, falou horrores de mim. Irmãos, se você perdoar, você vai ficar em paz. Você vai ter essa liberdade que Deus já te deu. Você não tem que ficar escravizado. Você não é mais escravo, você é livre. Então perdoa. Liga para aquela pessoa, fala, olha, eu quero falar com você. Eu vim aqui te pedir perdão, vai mesmo, né? Não, eu não toca em assunto, porque eu tô certo mesmo, por isso que porque Deus falou, então eu vi. Não, fala eu vim te pedir perdão, o meu eu, vim te pedir perdão. E pronto, para que o Senhor ouça a sua oração, né? Porque aqui fala que se nós não perdoar, né? Não perdoar, Deus também não vai perdoar nós. E aí, como que nós vamos? Como que Deus vai ouvir nossa oração? Nós precisamos ter essa comunhão com Deus, e a Bíblia nos ensina. A Bíblia está aqui falando conosco, né? Nós não temos que deixar o rancor, o ódio, a ignorância tomar conta do nosso coração, né? Que aí vai adoecer o nosso corpo, a nossa alma, e nós vamos continuar sofrendo aqui, rodando, e vai carregar um fardo que não é seu. Tem muita gente carregando fardo que não é seu, né? Ei, o passado ficou no passado. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, essa semana eu falei uma coisa para uma pessoa. Falei, ei, o passado ficou lá no passado. Eu já perdoei, se o Senhor já me perdoou e eu perdoei, o passado ficou lá no passado. Ele não faz mais parte da minha vida. Eu não me sinto mais prejudicada com isso. Eu falei para a pessoa, então o problema está em você, o fardo é seu, não é meu. Aí é você com Deus, não sou eu. Entende? Porque muitas vezes a pessoa não te perdoa e quer te culpar pelo resto da vida. Repreenda isso. Repreenda, fala, está repreendido em nome de Jesus isso aí. Sábado e domingo. Então eu não vou gravar live.
Mas eu vou ler a palavra e vou publicar lá no meu status, né? Quem quiser também acompanhar a palavra lá, eu não vou gravar áudio, e eu não vou gravar live, eu vou colocar escrita, né? Quando eu comecei escrita, depois eu comecei em áudio, e aí o Senhor abençoou de eu fazer live, né? Um beijo a todos que estão aí participando da live, que o Senhor venha abençoar cada um também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.